Um bom novo dia para você que está conectado no canal da AD Novo Dia. Deus abençoe sua vida. Esse é o episódio 23 da Conversa da Escritura. Tamo junto? Do Senhor, gente, bom novo dia para você. Mais uma vez, nós estamos juntos hoje para falar de Bíblia, panorama bíblico. Falar da Bíblia diretamente, porque quando a gente fala do livro, nós também estamos falando da Bíblia. Não vamos confundir as coisas, né? Mas hoje o nosso assunto é panorama bíblico para conversar sobre as cartas paulinas que foram escritas nos tempos dos Atos dos Apóstolos. E para a gente ter uma boa conversa aqui, fantástica, temos uma mesa brilhante e eu gostaria de já dar bom novo dia para a pastora Inês. Bom novo dia, pastora Inês. Bom novo dia, pastor Daniel, pastor Jair, Pedro, jovem Pedro, né? E a todos que nos assistem. Vamos nessa. A Vamos paz de Jesus nessa. para todos, né? Uma Isso boa aí. noite também. Pastor Jair, bom novo dia. Bom novo dia a todos, pastor Daniel, a irmã, a pastora Inês, Pedro, jovem. Nós temos uma tarefa hercúlea aqui, falar de tantos livros em tão pouco tempo, né? São livros densos, né? E a gente vai tentar fazer um panorama sucinto para que facilite a sua leitura aí do texto da Bíblia, né? Jovem Pedro, bom novo dia para você. Bom novo dia para todos os pastores da mesa. Eu gostei desse título, Pedro, o jovem. Jovem, eu também Acho que achei interessante. vai ser bom para o resto da vida manter isso aí, né? Que aí não confunde. Aí você faz igual o João lá no final, o ancião. Isso. Mas vamos lá, é muita coisa para falar, vai dar certo. Bom novo dia para o pessoal que está na técnica, bom novo dia para o pessoal que está na conversa paralela, bom novo dia para você que está aí desse lado. Olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora. Aproveita, clica aí no inscrever-se e já ativa o sininho para receber as notificações do canal. Tanto os cultos como a conversa da escritura, enfim, tudo aquilo que a gente está produzindo de bom para abençoar a sua vida. Aproveita também e já vai clicando aí, fazendo o joinha, igual eu estou fazendo aqui agora, né, para curtir a live e compartilhe esse momento agora ou depois com seus contatos e manda mensagem para a gente, responder perguntas aqui se você tiver. Afinal de contas, temos um bom assunto para falar com você que está lendo, seguindo o roteiro de leitura bíblica proposto pela nossa igreja. Nós estamos nesse tempo de falar sobre as cartas paulinas que foram escritas no tempo dos Atos dos Apóstolos. Uma breve introdução, a gente já falou desse assunto antes, em momento anterior, né, na primeira rodada, é que o apóstolo Paulo, o ministério dele é retratado no livro dos Atos a partir do capítulo 11. O ministério dele, né? Paulo se converte bem antes, ali no capítulo 9, mas no capítulo 11, Barnabé vai lá em Tarso, puxa Saulo, que depois vai começar a ser chamado de Paulo, não é que ele mudou de nome, mas isso é outro assunto. Puxa Saulo para trabalhar com ele em Antioquia, e depois, no capítulo 12, o Espírito Santo convoca Barnabé e Saulo para a obra missionária, e eles vão, né, inicialmente vão juntos numa primeira viagem, depois Paulo vai numa segunda viagem agora com Silas, na primeira viagem tem até João Marcos, na segunda viagem Silas e Timóteo, enfim, depois tem uma terceira viagem que ele fica em Éfeso, e nesse tempo Paulo está escrevendo cartas. A gente entende que Gálatas foi escrita primeiro, antes inclusive do Concílio de Jerusalém, que é retratado no capítulo 15. Pode ser que Gálatas tenha sido escrito, inclusive, muito antes até da primeira viagem. Né? Muito antes, assim, antes da primeira viagem, né? Porque tem ali o tempo da conversão de Paulo até a viagem dele, tem aí 14 anos, 12 anos, enfim. Mas, então, Gálatas pode ter sido escrita nesse tempo. Depois, durante a segunda viagem missionária, Paulo escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses. Na terceira viagem, enquanto estava em Éfeso, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, depois indo até Corinto, ali talvez de Atenas, enfim, ou do próprio Tessalônica, ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, e em Corinto ele escreve a carta aos Romanos.
Depois Paulo vai para Jerusalém, é preso, de lá vai para Roma, e em Roma ele escreve outras cartas que são assunto do próximo panorama bíblico para falar disso. Mas por hora, o que nos interessa aqui, carta aos Gálatas, cartas aos Tessalonicenses, cartas aos Coríntios e carta aos Romanos. E nessa nossa conversa a gente vai falar sobre a pessoa de Cristo, que a gente vê, né, sobre a pessoa de Cristo em cada carta, pessoa e o caráter de Cristo, a obra que Cristo realiza, e eventualmente destrinchar algum texto difícil que o pessoal vai mandar para nós. A gente até separou alguns aqui, mas se alguém tiver algum texto difícil aí, manda para nós aqui também, tá bom? Já um bom novo dia aí para Patrícia, para a Igreja de Parque Marajó, para o pastor Davi, que está aqui na conversa paralela, o pastor Fábio, o Felipe, a Andréia, enfim. Gente, Deus abençoe vocês. Vamos embora. Vamos lá. Vamos começar conversando sobre carta aos Gálatas. O que, quando a gente lê assim, gente, na carta aos Gálatas, nós vemos sobre a pessoa, o caráter de Cristo? Pastor Inês, o que você viu lá quando você leu? Sim, então, esse grande desafio, né, de falar rapidamente tudo isso, mas eu coloquei aqui, Jesus é o Filho de Deus revelado, né? Paulo, ele começa, inclusive, falando sobre isso, né? Que esse Filho de Deus, Jesus Cristo, se revelou a ele. E ele vai falar isso também mais para lá, acho que até no capítulo 2, 20, vai também falar que é o Cristo revelado para ele, no 4, capítulo 4, verso 4. Enfim, é o Cristo enviado, né? O Filho de Deus enviado pelo Pai, né? Que veio para nos redimir. Jesus não se Ele vai esconde. usar. Não se esconde. Então, ele teve essa revelação pessoal, viva, né? Com o Cristo vivo também. Então vamos encontrar o Cristo que se Que revela. se revela. É isso que Maravilha. ele coloca logo no início aqui para nós. Jair, o que você viu lá sobre a pessoa de Cristo? O que Paulo nos... Na verdade, é uma revelação nova, né? Por isso o Novo Testamento, né? A revelação de Paulo sobre a pessoa de Cristo em Gálatas, ele comunica a libertação pela graça, não pela prática da lei. Isso é fundamental na divisão de que nós somos libertos agora, somos salvos pela graça de Deus, um favor de Deus. Não será pelas obras, não será pela capacidade da força humana, né? Não há nada que o homem possa fazer, né? E a pessoa de Cristo está revelada ali em Gálatas, que a salvação vem ao homem por uma dádiva de Deus, né? Que legal. Esse é o ponto fundamental da carta aos Gálatas, né? Então é um Deus que se revela e que se revela de uma forma nova. É uma nova manifestação. Uma nova manifestação. Pedro, o que você viu na carta aos Gálatas sobre a pessoa de Cristo? Bom, uma coisa importante para se pontuar é bem no comecinho. Eu tenho muito... Esse negócio da pessoa de Cristo é uma pergunta muito capciosa. Porque é muito difícil você separar a pessoa da obra. Ainda mais quando você fala de Jesus, né? Porque é uma coisa... É muito entrelaçada uma coisa com a outra. Mas a característica que eu queria destacar da pessoa de Cristo é quando Paulo ele se encontra falando sobre Tito, né? Ele disse que estava junto com Tito e as pessoas em volta do grupo, quando ele anunciava aos gentios, não os gentios, né? Mas os judeus, os cristãos judeus, eles começaram a exigir que Tito fosse circuncidado. Isso é lá no capítulo 2, para aqueles que, se não leram, vão ler ainda. E ele diz que em Cristo nós encontramos liberdade. Então, o caráter de Cristo, ele é libertador. Ele tem essa intenção de sempre trazer a nós o fôlego de ufa. Então, é assim que faz para dar certo. Não é um evangelho e nem uma característica de Jesus de aprisionar, de ser um cárcere ou um impositor de regras impossíveis e de fardos inalcançáveis. Ele vem para trazer leveza e vem para trazer verdade e liberdade. Libertador, né? Isso que é o grande diferencial. Que igual o pastor Jair falou, né, da graça. Então, não é para trazer peso, é para trazer graça. Eu anotei, eu gosto muito na carta aos Gálatas, eu gosto muito desse momento em que Jesus, ele é apresentado como o salvador de todos igualmente. Jesus não salva uns mais e outros menos.
né? Todos nós somos salvos igualmente. No capítulo 3, os versos 26 até o 29, mas ele, especialmente quando ele ali no, né, não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, todos vocês são um em Cristo. Então está todo mundo junto, está todo mundo embolado, todo mundo é salvo igualmente, não existe uma... Reconcilia todos, né? reconcilia todos, não tem uma moçada que é mais assim, os servos são melhores, né? Então Deus está mais interessado em salvar os escravos do que os livres. Não. Igualmente, Deus está mais interessado em salvar os judeus do que os não-judeus? Não, Deus quer salvar todo mundo. Deus quer salvar mais os homens, né? E olha que isso, a universalidade da salvação. Jesus é alguém que quer todo mundo. Salvador Todo universal, mundo. verdade. Salvador universal. E quando a gente vai, então, para a obra de Cristo, na carta aos Gálatas, o que você viu lá, Pedro? Você que misturou uma coisa com a outra. Eu gosto muito de como o livro traz o anúncio de como a lei, ela não acaba, ela se completa e se transforma, né? Paulo, quando ele fala da circuncisão especificamente falando, ele diz que tem alguns irmãos em Gálatas que querem se circuncidar para ficar em conformidade com os irmãos judeus. E ele até diz, é melhor, se você faz isso, a sua salvação em Cristo não serve de nada. Porque a sua intenção ao se circuncidar não é, no caso de hoje em dia, que é por saúde, por necessidade, sei lá, estética, às vezes, quem sabe, tem gente que pensa assim, mas era algo para se entrar em conformidade com uma crença. E essa crença já caiu por terra. A lei, ela veio, nas palavras de Paulo aqui, né? Ela veio para nos guardar até a vinda de Cristo, e quando ele vem, ele assume esse papel de cumprir e de transformar aquilo que era e no que é ele, no caso. Então, esse que é um ponto que a gente fica preso até hoje, né? Se a gente for parar para pensar, até nós assembleianos somos muito enraizados em algumas religiosidades nossas, né? Achando que é por A, por B ou por C comportamento que temos o nosso lugar garantido no céu, mas no fim das contas é Jesus, não é o cumprimento de lei nenhuma, né? Pastor Inês, da obra de Cristo, o que você anotou aí na carta aos Gálatas? O que Jesus fez de bom aí? Muita que a coisa. gente vai ler. Pois é, mas me chamou a atenção aqui quando Paulo apresenta a obra de que ele nos torna filhos de Deus, né? Então, é a filiação, ele nos proporciona a filiação divina. Eu encontrei isso aqui no capítulo 4, do verso 4 ao 7, e não somente isso, então ele não veio só para perdoar, né? Mas ele veio também para nos dar a adoção de filhos. Isso é tremendo. Juntamente, a gente recebe o Espírito Santo, que continua trabalhando também em nós. Então, é uma obra, assim, linda mesmo. E ainda somos herdeiros, feitos herdeiros. Né? Então, tá aí, do 4 ao 7 do capítulo 4. É interessante isso que você colocou, que não é só que a gente que Deus disse... Agora tá bom, gente, vocês estão perdoados, um grande abraço para vocês. Não. Deus vem e fala, vocês estão perdoados e eu quero vocês na minha família. Vocês são meus filhos. Íntimos, né? A gente traz para o convívio. Isso é muito, muito bonito da gente falar, porque tem muitas pessoas que se veem ou que buscam o perdão de Deus pelos seus pecados, mas não querem, e assim como a gente vai falar um pouquinho aos romanos, né, sobre isso também, não querem se ver como filhos de Deus, querem só ser perdoados, mas sem muita identificação com Deus. Então, usa Deus como um seguro contra incêndio, né? Ele vai me livrar do fogo do inferno. Então, enquanto eu estou sendo perdoado, tá tudo bem. Mas eu não me identifico com Deus, né? Eu não tenho essa adoção, não viu essa adoção. Infelizmente, né? O que você viu, Jair, sobre a obra de Cristo? A obra de Cristo é a pergunta clássica que você fala. Por que você é cristão e você não é um judeu quando lê a Bíblia? A fundamentação da identidade de quem é judeu, de quem é cristão, está no livro de Gálatas. Você é cristão porque você é salvo pela fé. Essa é a identidade que nos identifica de um judeu. O judeu acredita que ele é salvo pela raça e pela tradição que ele segue. Não, eu sou salvo porque eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Né?
essa é a grande coisa. A nossa identidade cristã está quando Cristo fez a sua obra, ele nos deu uma identidade. E nós corríamos o risco de continuar seguindo os preceitos judaicos. Mas graças a cartas aos Gálatas, Paulo derruba toda a tradição judaica e mostra um novo caminho para a salvação em Cristo Jesus. Quando Cristo deixou a sua obra, ele não deixou como fazer, como seria. Ele simplesmente ordenou. Tinha que ter uma inteligência e uma capacidade iluminada pelo Espírito Santo revelada para mostrar como ser um seguidor de Cristo. E essa carta aos Gálatas vai dizer qual é a diferença que nos diferencia de um pagão, de um judeu, certo? Que eram as duas correntes mais fortes na época, e dizer que nós somos cristãos porque somos salvos pela graça de Deus. Né? Amém. Essa é a grande diferença. A nossa identidade cristã está no livro dos Gálatas. Né? Carta aos irmãos da Galácia. Alguém tem alguma coisa aí difícil da carta aos Gálatas que gostaria de compartilhar? Eu anotei uma aqui, mas vou deixar vocês aí à vontade. Coloca pra Alguém gente. tem aí? Tem a Anota. liberdade, o conceito de liberdade em Cristo, que as pessoas isso é confundem. importante. Né? Hoje, a liberdade. Cristo nos trouxe, nos libertou, né? 5:1, inclusive. 5:1, né? Para a liberdade, Cristo vos libertou, né? Qual liberdade é essa se você se bota de novo sobre o jugo leve e suave de Cristo? Ou nós não entendemos o que é o conceito de liberdade, ou nós não lemos a Bíblia direito. Né? Porque Cristo nos libertou para uma nova vida, que não nos isenta da santificação na vida cristã. A liberdade em Cristo não isenta você de buscar a santidade. E a santidade está cheia de preceitos, de exercícios, de obediência, de ações, de disciplina que transformam você num santo. É preciso você buscar isso. E vai exigir de você um esforço. Então, porque o nosso costume é ser escravo do pecado. Exatamente. Para ser escravo, para ser uma nova vida em Cristo, vai exigir de você um esforço mental, físico, emocional, vencer as suas vontades, abrir mão de você mesmo. Então, essa nova liberdade, ela tem um preço. Né? Ela tem um preço. É exatamente e isso não é o conceito que nós entendemos hoje de liberdade. E é o conceito de santidade também. O que é ser santo? No fim das contas, para nós cristãos, ser santo não é ser bonzinho, é agradar a Cristo, é ser como Cristo foi e cumprir a vontade dele. Então, não tem como a gente buscar uma santidade sem, na origem da coisa, querer agradar e ter relacionamento com Cristo. Porque se a gente faz sem, a gente não está tentando ser santo. A gente está tentando ser puritano, legalista, qualquer coisa que seja. Mas santo a gente não está sendo. É isso aí. O que você anotou, Inês, de texto complicado? Ninguém aqui me mandou nada ainda da carta aos Na Gálatas. verdade, assim, porque já me falaram isso. Nossa, Paulo foi muito agressivo na sua palavra quando ele diz que quem pregar um outro evangelho, né, que seja anátema. Então, a gente, né, já assim, discutir com essa pessoa por conta disso, numa boa, né? Paulo discutir, grosseiro. que ele foi grosseiro, como pode, né? Se é um discípulo do amor, se o Senhor chamou e ele... Então, ele é intolerante. A pessoa colocou exatamente assim, né? Com quem prega uma outra fé, uma outra religião, e foi para esse lado. Mas aqui o contexto, na verdade, nós sabemos que não é esse, né? Gálatas, Paulo, um defensor do evangelho, tinha aqui, eles estavam ensinando, como já foi dito aqui, que para ser salvo, além de, né, acreditar na salvação em Cristo, tinha que também obedecer à fé judaica. Exatamente, né? Só para complementar, irmã, você seria amigo de alguém que se dissesse para você: você será meu amigo se fizer o que eu te mando? Ninguém. Jesus disse isso e ninguém chamou ele de grosseiro por isso. Né? Então, o foco... Você seria amigo de uma pessoa dessa? Você será meu amigo se fizer o que eu estou mandando.
E só para concluir o foco, né? A gente tem que sair disso aí. Ele não foi grosseiro, ele foi incisivo, sim, porque ele defendia o evangelho puro, aquilo Porque que o ele evangelho recebeu. uma linha de ser, né? Sim, porque é o evangelho da graça. Não existem evangelhos. Ele não poderia aceitar o evangelho com, né, restrições aí, regras judaicas, circuncidar, Circuncisão. inclusive, e etc, né? Então, é por conta disso, né? Então, ele só foi um defensor mesmo do evangelho da graça que ele transmitiu aos Gálatas. Tá bom. Isso aí. Bem, eu tinha anotado aqui a questão dos fardos, né? Que lá no finalzinho, a gente fala no capítulo 6, né? Dos fardos. Levem as cargas uns dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Lá na frente ele diz, mas cada um levará o seu fardo. Esse não é mais... Não é para eu ajudar o outro, é para eu ajudar o outro ou não é, né? No fim das contas, qual que é para ser? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O primeiro fardo é que vocês precisam se ajudar mutuamente na caminhada. O segundo mas você será responsabilizado pelos seus próprios atos, pela sua própria maneira de ser. Não inventa, não. Né? Você vai ajudar o outro, mas você é responsável pela sua maneira de ser. E pronto. Então, para deixar claro, né, o 6.2 e 6.5, essa diferença. Só pelo fato de você ser um ser, né, já coloca sobre os seus ombros um fardo. Né? Isso aí. Então, não há como você existir ou Deus te dá a existência e você querer não carregar o fardo da própria existência, né? Porque você vai se defrontar com sérios problemas do mundo e principalmente pelo passamento do tempo, né? A vida não vai te perguntar se você quer sair da infância para a adolescência. Ela simplesmente vai te colocar lá. Né? E nem pergunta se você quer deixar de ser jovem para ser adulto. Ela simplesmente vai te colocar lá e você vai ter que dar as respostas que ela espera. Ela não vai responder as suas perguntas de crise existencial, por que eu estou no adulto, por que eu cheguei aqui. Você que tem que dar as respostas que ela está esperando. Pronto. Bora para as cartas aos Tessalonicenses. Tem o que andar. O que a gente vê sobre a pessoa de Cristo nas cartas aos Tessalonicenses, pastor Inês? A pessoa, eu separei aqui Jesus como fonte, né, de esperança viva. Lá em 1 Tessalonicenses 4,14, que diz, porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, a importância de crer na morte e ressurreição de Cristo para nós é extremamente importante, nos traz esperança e na promessa da sua vinda, né? Então, o Cristo é o Cristo ressuscitado e esse Cristo voltará. Essa é uma esperança que nós temos, devemos crer, como ele diz aqui, se cremos, então os crentes precisam acreditar nisso. Jesus é a fonte da nossa esperança mesmo. Pastor Jair. No caso da carta aos Tessalonicenses, você vai ver que é a valorização do Espírito Santo na vida daqueles que estão em Cristo. Tessalonicenses 1, 5, 6 e 5, 19 vão dar ênfase a essa questão que o cristão, ele é guiado, né? Ele é consolado, ele é mantido pelo Espírito Santo de Deus que atua na vida dele. Né? Ele não pode abrir mão dessa presença, né? É o Consolador que Cristo prometeu que vinha e Paulo traduz aqui na carta aos Tessalonicenses dizendo que ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Até na hora da nossa morte, o Espírito Santo está lá nos assistindo. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sós, não estamos órfãos. Órfãos, né? Pedro, o que você viu sobre a pessoa de Cristo nas cartas aos Tessalonicenses? Paulo, ele meio que faz quase um pré-apocalipse aqui, né? Ele anuncia esse caráter de volta, né? Da salvação, de Salvador, né? De resgate de Cristo, dessa parte de Jesus que, quando ele estava aqui na Terra, a gente ouvia ele dizer, tem isso escrito, isso registrado, mas nenhum de nós ainda viu isso definitivamente acontecer. Isso ainda está por vir. Anunciar esse destino final de que, quando Jesus vier, seremos ressuscitados e que
a tribulação que o anticristo vai trazer, ela vai se findar e Jesus vai reinar acima disso e sobre isso, né? Sobre toda essa circunstância. É um sopro de fôlego que vem junto com o que o pastor Jair falou, né? Nós vivemos movidos pelo Espírito Santo, mas mesmo que a gente passe por muitos percalços, seja muito difícil, fiquem felizes, se contentem, porque no final tem bolo. Jesus volta, quem tiver morto ressuscita, e quem tiver vivo sofrendo aí na mão do cão, pode ficar tranquilo que ele vai vencer também e tudo vai dar certo. Eu anotei na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 14, falando que Jesus compartilha a sua glória conosco, né? O caráter de Cristo, esse que não é além de nos salvar e nos chama para sermos filhos, ele compartilha a glória. Jesus não é egoísta da glória. Não é assim, ok, você é filho, mas fica sentado ali no cantinho. Né? A gente tem a glória, né? A gente recebe a glória. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele compartilha a glória com a gente. Amém. Da pessoa, olha aí. Né? E sobre a obra de Cristo, o que a gente vê nas cartas aos Tessalonicenses? Olha aí, a gente já falou de ressurreição e eu acho que vai esticar a corda aí. Vamos lá. O que tem aí, pastora Inês? Que você eu coloquei sobre, no caso, uma obra futura, né? Lá no 1:10, capítulo 1:10, diz que ele nos livra da ira futura. Então, graças a Deus, serve aí de escudo para nós. Para sustentar a bronca, né? Não é? De escudo para nós contra o juízo final. A morte e a ressurreição de Cristo. Então, obra, né? É só crer, receber e, ó... E desfrutar. Aguardar. Desse livramento. O que você viu, Pedro, da obra de Cristo nas cartas aos Tessalonicenses? Eu acho que é importante destacar, eu escolhi a parte do capítulo 4 de Tessalonicenses 1, que ele fala de como você deve amar uns aos outros, né? Porque Paulo ele já chega num ponto que eu acho que é uma coisa que a gente faz pouco até, acho que a gente devia até ser um pouquinho mais incisivo uns com os outros, que somos mais maduros na fé, de que não tem necessidade de ficar dizendo muito, explicando muito, ou não deveria ter, do que é o amor fraternal, sendo que Cristo já evidenciou isso perfeitamente com a vinda dele e com a vida dele. Muito se discute de como às vezes a gente tem que se portar no meio da igreja uns com os outros e relações sociais básicas, né, da educação, do bom dia, do paz do Senhor, você que dá um sorriso, tem que perguntar se o irmão tá bem, tem que orar por ele, interceder e se interessar. E Paulo, ele já é, como a pastora Inês disse em Gálatas, ele já é mais os 2 pés na porta, né? Gente, eu não devia nem estar falando isso para vocês, eu não preciso. Vocês precisam entender que a obra de Cristo, de como tratar os outros, já foi cumprida, já é evidenciada. Então, esse caráter de amor ao próximo que Jesus tem também é muito bem elaborado aqui. Jair. Nós vamos falar sobre a perseverança na fé, que é a obra de Cristo que está ressaltada em Tessalonicenses, né? A questão é muito simples. Jesus nunca disse que nós não temos fé. Ele faz observações dizendo como a fé de vocês é pequena, ou tende fé em vós mesmos, né? Ou seja, ele sempre olha para o ser humano e ele percebe que há fé nele. E na carta aqui aos Tessalonicenses, Paulo vai enfatizar na questão de você perseverar na fé. A fé é uma virtude teologal que é trazida por Deus. Fé é uma das 3, né? Porque essas 3 vêm de Deus. A fé, a esperança e o amor. São virtudes teologais dadas por Deus. Essas são dadas a você. Mas para você se manter nela, você precisa de outras 4 que são humanas. Você precisa da prudência, você precisa da coragem, você precisa da perseverança, você precisa de conhecer a você mesmo, né? Sem essas, você não consegue perseverar na fé, né? Então, a fé que Deus nos dá, que Paulo nos mostra através dos Gálatas, vai exigir de nós uma transformação como ser humano que vai nos força a buscar virtudes que os pagãos conheciam, né? E a igreja cristã abraçou essas virtudes e que elas são componentes necessários para que você alcance as 3 maiores: fé, esperança e amor. Né? Quem vai falar daqui a pouco na carta aos Coríntios, mas vamos embora. Alguém anotou algum texto mais complexo aí nas cartas aos Tessalonicenses? Quer compartilhar? Ninguém mandou nada aqui ainda. Pessoal, dá like na live aí também, viu? Compartilha. Bem, tá bom? O texto difícil é a dúvida em relação aos mortos.
né, que Paulo esclarece, né? Até hoje as pessoas têm dúvidas sobre isso, onde estão os mortos, né? Como eles estão, né? Mas Paulo esclarece que de maneira alguma aqueles que estão vivos precedem aos que dormem, né? E ele usa um eufemismo na Bíblia para dizer que as pessoas em Cristo elas dormem, né? Dormem no Senhor, né? E essa questão as pessoas hoje ficam se indagando para onde irão os mortos, né? Você pode pensar na questão da fé romana, que você tem 3 lugares, o inferno, o purgatório e o céu. É uma possibilidade que os homens estudam. A outra é aquela do protestantismo, diz que a árvore cortada fica onde ela cair. Ou seja, se a árvore foi cortada e ela está em pecado, ela está no inferno. E se ela foi cortada em Cristo, ela está no céu, né? Talvez a gente não encontre uma explicação aonde estão isso, mas a carta de Paulo aos Tessalonicenses nos dá um caminho para identificar como Deus trata a questão dos mortos em Cristo e aqueles que morrem sem Ele, né? O importante é esse destaque, né? Os que morrem em Cristo. Morrem em E Cristo, diz né? que esses aí vão ressuscitar, né? E vão se Vou deixar encontrar com claro. o Senhor. Vamos deixar claro, né? E os que morrerem sem Cristo também vão Não, ressuscitar mas então lá vai se encontrar com o Pois é. Senhor, né? Eles É, vão se encontrar, mas não para ficar, né? É outra conversa. É outro tipo Mas de encontro. O texto, a Bíblia promete que todos ressuscitarão, uns para a glória eterna e outros para a vergonha eterna, mas todos ressuscitarão. Tem aí o destino. O texto difícil de Tessalonicenses é o Tessalonicenses 1. Eu até, inclusive, estava com o Sadi um tempo atrás vendo um vídeo de um teólogo de YouTube, né, falando disso. E ele usa o texto de Tessalonicenses 4 para dizer que existe uma hierarquia entre pecados, porque como Paulo destaca que os pecados sexuais, ele está dizendo, de todos os pecados, Paulo dá uma ênfase nesses, então esses são piores, mas não é esse o caso, né? Paulo, antes, se você ler um pouquinho, ele fala que Timóteo foi visitar o pessoal de Tessalônica, né? Então, quando ele vai lá, conversa com as pessoas e volta para relatar Paulo, provavelmente se infere do texto que Timóteo contou para Paulo que devia estar acontecendo alguma coisa nesse sentido ali no meio, E Paulo fala, então, queridos, eu queria reforçar com vocês, chamar vocês a atenção, para vocês perceberem que isso tem que ser mudado também. Continue se esforçando para trabalhar nisso. Não há hierarquia entre pecadinho e pecadão. Para Deus, o pecado ele é igual, a consequência para todos é igual. E o pecado sempre gera morte. Sim, inclusive na comparação do rapaz do vídeo, ele falou assim, então quem rouba quem mata uma pessoa é como se roubasse um lápis, é pouca coisa. E é melhor você fazer o contrário, quem rouba um lápis é como se explodisse uma bomba atômica. Então toda vez que você cometer um pecado, você pensa que você está quase acabando com o mundo e que para Deus tem o mesmo peso, viu? No Fica caso, esperto aí. no caso, a gente precisa não pensar no peso do pecado, mas na gravidade Sim. dele, né? O pecado mais grave que o ser humano pode cometer e que todos cometem é o pecado do orgulho. Contra esse não há salvação. Satanás está condenado por causa do orgulho. Né? Não há como tratar. E nós não conseguimos tratar o nosso próprio orgulho se não for através do Da ação do Espírito Santo Espírito. de Deus. Então, há uma escala de pecados. A inveja, o orgulho, a ira, a cobiça, eles pesam muito mais na balança do que a gula, do que a luxúria, certo? Até entre a luxúria e a gula há uma diferença, porque a gula significa que você está preocupado só consigo mesmo, com o seu bem-estar. E a luxúria é um pouco mais leve, porque você divide o seu amor com alguém, certo? Você abre o seu coração, tem a capacidade de amar alguém. Há um peso diferente entre eles, né? Isso divide consequências carnais, né? no caso? Exatamente. Melhor mesmo é Então, tentar a gente evitar, né? precisa evitar todos esses eles. pecados. Claro. Certo? Mas há uma diferença. o O pecado povo mais vai- grave da humanidade é o pecado do orgulho. Agora e a vai- esse não há É a remédio. autossuficiência, né? Exatamente. Né? Que foi a tentação no Que Jardim foi do a Éden. tentação. Tessalonicenses, segunda? Não, É tudo junto. tudo junto. Ah, tudo junto. Você quer pontuar alguma aí? Não. Eu pensei que... eu pensei que... E Coríntios vai ser Eu igual. falei só do primeiro. Tá bom. Vamos para Coríntios, senão a gente não termina. É né? verdade. Vamos Tudo lá. bem, vamos Cartas aos Coríntios, né? Paulo está em Éfeso, a igreja de Corinto está fervendo e ele tem que mandar para eles. Na Fervendo. verdade, são 4 cartas, nós temos 2 delas. Sim.
né? Nós temos 2 das 4. E a situação lá está complicada. Mas ele vai falar sobre a pessoa de Cristo. O que nós temos sobre a pessoa de Cristo Deixa eu ver lá. nas cartas aos Tessalonicenses, pastor Inês? Não, Tessalonicenses não, 1 Não, Coríntios. Coríntios. Nas Ah. cartas aos Coríntios. Saímos dos Tessalonicenses, estamos em Coríntios. Então, eu destaquei aqui Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Paulo, ele apresenta a pessoa de Jesus assim. Logo no primeiro texto, deixa eu ir lá porque eu acho muito interessante. Então, eu contei aqui, eu acho que, deixa eu ver, 1, 2, 3, eu acho que mais de 8 vezes ele coloca o Senhor Jesus Cristo ou nosso Senhor. Então, ele coloca aqui a autoridade de Jesus sobre a igreja o tempo todo, né? Que ele está falando e vai falar. Pesa a autoridade do Senhor Exatamente. Jesus. Então, ele pesa a autoridade dele, o senhorio dele sobre a igreja. E ele já começa muito bem, dizendo, ó, não sou eu, né? E ele faz isso nas 2 cartas. Nas 2, né? Nas 2 cartas. Ele evoca o senhorio de Cristo nas 2 cartas. Porque a situação estava grave, né? Pois é. Sim. Cristo como centro aí, né? E ele até, nessa parte do senhorio, ele até destaca que é o senhorio de Cristo que ele impõe que os servos sirvam os outros. Porque somos servos de Cristo que servimos vocês. Então ele reforça. Eu não estou aqui falando com vocês porque eu gosto muito. Eu estou aqui porque, na verdade, foi Cristo que me ordenou que fizesse. E o que você viu da pessoa de Cristo nas cartas aos Coríntios? Eu gostei que em 2 Coríntios 3, Paulo, ele reforça de uma forma bem categórica para algumas pessoas, até dos nossos tempos atuais, que gostam de dizer que a Trindade, elas são, que nós somos politeístas, né? Que nós acreditamos em 3 deuses, que não é bem assim, né? Em 2 Coríntios 3, no 17, ele afirma categoricamente no 17 e no 18 que Jesus Cristo é o Espírito, e o Espírito é Jesus, como uma união de todos, que é a trindade do que aquilo que a gente acredita. Então, não existe distinção de uma coisa ou outra. Onde o Espírito está agindo, ali é o Espírito, não é Jesus, e não é o Pai. Não, é todo mundo. Está todo mundo envolvido. Não precisa se preocupar uma coisa com a outra. A ação é de todos ao mesmo tempo. A gente tem falado isso aqui na igreja, que o Deus que a Bíblia revela e que nós servimos, é o Pai que jorra vida e amor sobre o Filho desde a eternidade, o Filho que retorna esse amor ao Pai, isso tudo na comunhão do Espírito Santo. Não dá para tirar nenhuma das 3 pessoas, mas é um só Deus. Glória a Deus. Né? O que você viu sobre Isso a pessoa mesmo. de Cristo, Jair, nas cartas aos Coríntios? Cristo aos Coríntios, nós vamos ver a pessoa de Cristo, Paulo mostrando Cristo como manter a unidade da igreja internamente. Elas têm os seus problemas internos. Né? Então você vai ver um Cristo que vai falar, o Paulo vai mostrar um Cristo que vai falar da santidade da igreja, vai falar do amor em relação uns aos outros, né? Ou seja, a carta aos Coríntios, ela quer resolver problemas da instituição igreja, né? Internamente. Então a obra de Cristo ali está mostrada para como que você se relaciona com os seus irmãos. E ela é abrangente porque Paulo vai falar da ressurreição, vai falar dos problemas doutrinários, mas na centralidade ele está tentando resolver os problemas internos da igreja, criado do relacionamento entre pessoas, né? Eu anotei sobre a pessoa de Cristo, é que Jesus é o primeiro, né? A primícia, é isso que 15 e 20, é o primeiro entre os que ressuscitaram para nunca mais morrer. É o primeiro entre os que ressuscitaram para nunca mais morrer. Dos que dormem. Dos que dormem. Se um dia nós vamos ressuscitar para nunca mais morrer, o primeiro que viveu isso foi o Senhor Jesus. Então, esse é o que eu anotei. Então, vamos lá, a obra de Cristo, né? O que a gente viu aí? Na carta aos Coríntios? A obra eu destaquei aqui no 1:30, logo de 1 Coríntios, quando fala da obra completa, né? Aquilo que a gente precisava da parte de Deus, o Senhor Jesus fez por nós. Diz assim, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, justificação, santificação, redenção, né? Então, o que a gente precisava de receber,
da parte Tá de tudo- tá tudo tá aí tudo o no pacote, pacote. o resgate Tá pago. completo, libertação, né? E a transformação, que é a santificação, o crente tem que estar dentro disso tudo aí, né? Jair, o que você viu da obra de No Cristo? caso da obra de Cristo, nós vamos ver em Coríntios, Paulo vai enfatizar a vida moral, né? Porque a forma de viver pagã em Corinto, né, e as influências da cultura criavam um padrão de vida totalmente com falta de regras morais. Uhum. E a pessoa de Cristo Jesus apresentada por Paulo vai exigir do homem uma nova visão moral em relação à sua vida terrena. Ele não está preocupado sobre a vida futura, ele está preocupado sobre como viver aqui, né? Uhum. Como que o cristão Lá a vive gente já aqui. vai estar liberto. Lá a gente já vai estar liberto. Como você se livra dos costumes, da cultura, dos problemas, dos pecados que são tolerados dentro da sociedade, e você tem que ter um novo padrão de vida. Notem a dificuldade de que só o Espírito Santo poderia estar atuando numa questão dessa, para você mudar a cultura inteira de um império e de uma civilização que está totalmente alheia à vontade de Deus. E o né? pessoal está todo tentando trazer hoje isso de volta. Inclusive, eu vou pegar esse elo que o Jair levantou a bola. Segura aí, Pedro. É que quando você fala da obra de Cristo, e vou meio que misturar com a pessoa de Cristo, o Cristo que é santo, né? Na segunda carta aos Coríntios, quando Paulo fala sobre jugo desigual, ele deixa bem claro que não existe comunhão entre Jesus e o diabo, e é exatamente essa expressão que ele escreve. Não existe comunhão entre Jesus e o diabo, ou seja, não tenta colocar Jesus nas mesmas obras, o diabo aquele negócio meio yin e yang, que todo mal tem um pouquinho de bem e todo bem tem um pouquinho de mal. Com Jesus não se aplica isso. Não rola, não. Não Luz tem. e trevas, não Luz tem e trevas, comunhão. não tem Não tem comunhão. comunhão, luz e trevas. Jesus e o diabo não se falam. Não. Não se falam. É isso aí. Não é que nunca Deixar bem conversaram. claro. É que as obras, né? A obra de Jesus e a obra do diabo São totalmente diferentes. né? Bom, da minha parte, eu quis destacar aqui um outro negócio que a gente se fala muito, é de querer reconhecer a obra que nós temos e que nós fazemos como nossas. E isso vai contra a obra de Cristo, porque Paulo diz em 1 Coríntios 3, eu até separei o versículo aqui, no 21 e no 22, que tudo que nos pertence, pertence a Ele, e tudo que pertence a Cristo, pertence a Deus. Nem Cristo, se mesmo podendo, tomou para si a obra dele para que fosse dele. Ele ofereceu ao Pai. Então, é um ensinamento de cumprimento de obra por alguém. Então, devemos sempre sujeitar o nosso trabalho e as nossas obras e as nossas realizações, as nossas conquistas todas, mediante ao Pai. É tudo para a honra e glória dele. E devemos ser imitadores de Cristo nisso e não nos vangloriar por qualquer mísera obra humana que a gente consiga fazer, porque comparado à salvação, tudo que a gente faz é trapo imundo, né? É. Textos complexos para a gente poder rapidinho aqui passar. Eu quero só destacar, e eu não vou me aprofundar nele. Qualquer coisa você me manda um e-mail aí, você que está assistindo, né? Ou vem aqui na igreja, a gente marca uma conversa, né? Até coloca aí, eu quero marcar uma conversa para falar sobre isso. 1 Coríntios, aliás, as cartas aos Coríntios, elas têm algo que a gente chama de culturalmente orientado, né? Existem questões socioculturais que estão presentes na carta. E aí, quando a gente lê, dá a impressão de que tem que ser desse jeito. Né? A mulher tem que usar véu, a mulher não vai falar dentro da igreja. A questão do divorciado, que agora ele se lascou, né? Divorciou, acabou sua vida, né? Essas são situações que a gente tem que tomar cuidado quando interpreta, porque são socialmente orientadas, e aí isso exige um bom tempo para falar sobre isso, não cabe aqui hoje, mas só para dizer, tá? Não é assim, por isso que a gente precisa estudar, por isso que a igreja tem mestres, e dentro da teologia existe uma matéria chamada exegese. Mais alguém quer levantar algum texto aí complicado na carta aos Coríntios? Tem muito, gente. Se vocês quiserem, eu vou adiantar, então, o meu eu vou, tem muito. Corinto era um pessoal interessante. Mas eu vou no que é do meu tema de estudo, né, da minha profissão,
o de 1 Coríntios 6, das ações judiciais. Sim. Paulo, ele categoricamente se mostra contra, né, ações judiciais. E normalmente isso aflora em nós de dizer que ninguém deve ajuizar nada, né? Se você é crente, como é que você processa outras pessoas? Mas o que Paulo está querendo dizer aqui não é do processo em si. Às vezes a gente precisa processar mesmo algumas coisas, né? Processar um Detran, processar ali uma multinha que não era sua, uma coisinha ali que aconteceu errado, uma empresa que não prestou um serviço. E isso acontece, mas o alerta de Paulo aqui é de como a igreja de Corinto recorre a esse mecanismo como a resposta para a solução. Vocês que têm Cristo no coração não conseguem sentar um com o outro e exercer o amor para alcançar uma solução justa e honesta, vocês precisam recorrer aos meios legais o tempo todo para resolver as minúcias da vida. Então é um alerta de Paulo para lembrar que, por mais que tenhamos ferramentas mundanas que são lícitas e corretas de resolver nossos problemas, seculares também, de resolver os nossos problemas entre nós mesmos, a primeira ferramenta de todas a gente já tem, que é o amor que Cristo nos dá. E se nós não soubermos usar em casa o amor, quem dirá com os de fora? Então, é bom a gente também já levar essa lição de moral para casa, mas do jeito certo. Mais algum aí para pontuar? Não, ou a a gente gente não passa tem. aos romanos? Passa para os romanos. Pode. Quiser, pode passar. O que você ia falar aí, Inês? O senhor já comentou. Ah, já? Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Vamos lá, Romanos é uma Então, carta melhor. densa. Na verdade, Romanos é a última das cartas que Paulo escreve enquanto está livre, nesse tempo, né, vamos dizer assim, nessa primeira parte aí, e no livro dos Atos. E é uma carta que traz um resumão da teologia dele, porque ele está querendo ir para mais longe, está querendo que os romanos, que a igreja em Roma, o ajude a chegar lá. E aí, o que a gente vê sobre a pessoa de Cristo na carta aos Romanos? Tem muita coisa. Vamos lá. Tem muita Quem começa? coisa. Vamos lá. Na Pode carta começar. aos Romanos, nós vamos ver a primeira coisa da pessoa de Cristo, a salvação que Cristo traz, Romanos 5, né? Uhum. Somos salvos, né, em Cristo Jesus, né? Pela graça, né? E Paulo faz uma comparação entre a idolatria, né, e a nova vida em Cristo Jesus. Então, a pessoa de Cristo está destacada em todo o livro de Romanos. Em cada capítulo que você lê, você vai ver a pessoa de Cristo ali sendo destacada, né? Eu estou destacando o capítulo 5, mas seriam outros, né? Inês. Então, eu destaquei aqui, né, a pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Redentor, ali em Romanos 10, 9, quando diz, se com a tua boca, né, confessares, né, o Senhor Jesus, e também no seu coração crê e tal, serás salvo. Então, a gente vê aqui um Jesus que é Senhor, que deve ser confessado, né, como tal, e considerado como tal, aceito como tal, não só como Salvador, mas ele é Senhor, ele quer ser Senhor da sua vida, senhorio, e também é aquele que salva, é o Redentor, né? Você vai ser salvo. Então, Pedro. Eu peguei no capítulo 5 também, mas o meu um pouquinho antes do que o pastor Jair falou, que no meu ele fala de como Cristo ele é a nossa alegria, a origem da alegria, né? A pessoa de Cristo, ela nos traz a referência do que é ser feliz. E na vida de Cristo e na obra dele, que a gente vai falar daqui a pouco, mas na forma como Jesus se porta e Jesus era e quem Jesus é, ele é a referência do que é ser alegre. A gente tem muita dificuldade hoje em dia com esses termos seculares nossos de ausência de felicidade, de encontrar a referência certa da onde vem a origem do que é ser contente, do que é estar contente. E para nós cristãos, graças a Deus, a gente já tem a resposta. A resposta é Cristo. Como ser feliz, como ser alegre. É em Cristo, apesar dos pesares, apesar do estado clínico que você se encontra, apesar da doença, apesar da circunstância financeira, apesar da doença até que lida com as emoções, como a depressão, que mexe com a química do corpo. Você consegue ser alegre e deprimido em Cristo. E isso é, para os loucos, para os gentios, loucura, e para nós é graça. Poder de Deus. Para os loucos é loucura. Eu anotei lá no finalzinho da carta, o Pedro falou isso nas cartas aos Coríntios. Jesus o despojado.
né? 15:3 diz que Jesus não viveu para agradar a si mesmo, né? Essa entrega de Jesus para agradar a Deus, né? E a gente até precisa aprender com ele, mas Que enfim. curioso que a Bíblia ela entra em concordância, né, com ela mesma. Isso é uma coisa assim. Sobre a obra de Cristo, o que nós vemos na carta aos Romanos? Eu destaco, volto no capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou morte, mas os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O grande ensino que Paulo mostra de toda a sua revelação e da capacidade pensante dele é comparar os dois Adãos, né? Só existiram dois homens neste mundo. O primeiro Adão, que nos escravizou pelo seu pecado à morte. E o segundo Adão, que nos libertou da morte eterna. De todos os grandes personagens que você pode pensar na história do mundo, só dois são destaque. O primeiro Adão e o segundo Adão. Isso resume toda a história humana. Eu vou pegar um gancho com o Jair, porque eu gosto de ver na carta aos Romanos, especialmente nessa parte que trata dos Adãos, né? O capítulo 5, os versos 12 até o 21, de perceber Jesus como o único que poderia nos dar salvação. Porque para sofrer a justiça de Deus tinha que ser um humano. Um ser humano. Mas para receber o castigo eterno de um humano e de toda a humanidade, precisava ser um ser eterno. Então, Jesus junta essas duas características, o humano que também é eterno e recebe em si o castigo do ser humano, como humano, mas o de toda a humanidade, de toda a eternidade em si, porque é um ser eterno. Então, nessa mesma linha aí Inês, o que você viu da obra de Cristo? E aí, né, a gente vê a justiça, né? De Deus aí em Jesus Cristo. É isso mesmo. Não é? Não é que Deus passou a mão na nossa cabeça e disse está tudo bem. Não. Ele pagou o preço, né? Foi substitutivo, né? Foi no nosso lugar, né? Eu separei aqui o 3, capítulo 3, dos versos 23 ao 25, que fala justamente sobre esse sacrifício vicário de Cristo. Ele foi o sacrifício, né? Foi algo que nos substituiu, foi pago, né? Foi pago, foi um preço alto. E nós vemos, então, a obra completa aqui. É isso. Não tem muito o que comentar, né? Eu vou concordar com a pastora Inês, porque meio que, como a gente passou pelas outras que vêm depois, Romanos, ele fala muito sobre um pouquinho do que tudo que a gente já falou. Até porque é a última, né? Ele escreve para fazer um resumo. Então, né? o que eu ia dizer, o destaque que eu ia dizer, além do 3, que é o que Jesus toma sobre si todos os nossos pecados, ele, no capítulo 10, no versículo 5 até o... Bom, aí não vou querer ser tão preciso, mas a partir do versículo 5, Paulo fala sobre essa irrestritibilidade, como que foi aquilo que você falou no começo da salvação, que ela alcança todos, ela foi feita para todos, ela não faz sentido nós com os nossos filtros humanos ou os nossos pesos humanos queremos dizer que X ou Y devem ou não devem ser salvos. A salvação ela foi feita, pensada e realizada para alcançar a todos, porque o pecado na cruz compensou o pecado de todos. Então, não nos é lícito, viu, irmãos, em casa, e você que está no YouTube, você que está no Spotify ouvindo aí, não nos é lícito dizer quem foi, quem não foi, quem vai e quem não vai. Nos é lícito somente esperarmos que nós estejamos lá, tá? E a única coisa que a gente consegue se preocupar de verdade e tentar, de alguma forma, garantir. Cristo morreu por todos. Né? Por todos. E está aí, né? Para quem quer, é só crer e receber a salvação. Amém. Jesus Cristo. Nosso tempo já estourou alguns minutos, mas vamos lá. Textos complicados, complexos, na carta aos Romanos. Alguém anotou alguma coisa? Romanos 12.
a questão de nós, de que vivemos num mundo onde o culto da personalidade é tão importante, os nossos gostos são tão importantes, a pergunta que fica é como agradar a Deus, né? E Paulo vai descrever, e a maioria das pessoas não vão querer se submeter ao que está escrito no Romanos, do capítulo 12 ao versículo 15, quando ele coloca as exigências de como agradar verdadeiramente a Deus. E que implica numa mudança de pensamento que você tem que ter. Exatamente. É você que tem que mudar. É você que tem que mudar a mente. Não é a Bíblia que tem que mudar para você caber. É o lado prático, né? Que É isso aí. Paulo, então, fala, né? Lado Algum outro prático. texto complexo aí em Romanos? Eu separei aqui a restauração do povo de Israel, porque esse é um tema que está meio na voga hoje em dia, muita gente desfilando com bandeira de Israel e tal, e fazendo como se fosse a mesma coisa, outra tentando... E aí, o seguinte, Paulo vai dizer lá, dos capítulos 9 ao capítulo 11, isso não é problema seu. Pronto, Perfeito. tá certo? Isso não é problema seu. Deixa Deus lidar com eles e você só segue a sua vida, né? Muda seu pensamento e vamos para o céu. É isso. Mais algum... A escolha soberana de Deus. Tem um né? outro que é complicadinho, que é antes do 9 um pouquinho, que é no 8:31, que é um texto muito usado também, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aonde a igreja for e plantar os seus pés ali, ela será triunfante e não existe barreira que ela não será ultrapassada, adversários que não serão vencidos, e isso é verdade quando estamos falando de cumprir o propósito de Deus e não de qualquer atividade nossa, qualquer projeto, qualquer intenção ou qualquer sentimento. Temos que estar alinhados com Cristo, alinhados com a vontade do Senhor para que isso seja realizado, para que isso seja verdade. E da parte da acusação e de tudo isso, isso vai para o mundo espiritual da coisa. Não é que aqui na terra ninguém vai poder dizer que você não é mentiroso, que você não é ladrão, porque quem vai me julgar se sou cristão, se estou em Cristo? Não é bem por aí. É que na ressurreição, diante do tribunal de Cristo, ninguém poderá imputar a nós crime algum, porque justificados fomos Quem me justifica é pelo o Senhor. sangue de Jesus Cristo. Exatamente. Então, quem que vai nos acusar? É nesse sentido. Então, importa também a gente tomar um cuidado ao ler isso aqui e sair por aí dizendo certas coisas. Inês, você separou algum texto aí? Eu tinha separado a palavra propiciação, né? Que muitos ficam, né? Pode ser, né, que alguns não saibam, não entendam, foi uma coisa... Mas, enfim, é um texto, assim, que vem lá, né, do Antigo Testamento, e que significa realmente expiação, cobrir, né, apaziguar tudo que Jesus fez. Cobriu, né, os nossos pecados, ele nos tornou favorável a Deus, né, pela justiça dele na cruz, a nosso favor. Pagou o nosso boleto. Exatamente. Eu vou usar um último aqui também, que eu separei, que é o pastor Davi, que está aqui na Conversa Paralela, gosta muito de dizer aqui para nós, que é, e sabemos que Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente gosta de pensar assim, bater o carro, né, isso coopera, né? Pro bem. Coopera pro bem. O cara foi atropelado, cooperou pro bem, né? Olha, na verdade, você tem que ler o próximo texto, né? Que é a fim de que você se torne semelhante à imagem de Cristo. Então, aquilo que você vive de todas as coisas, não é que vai ser para que você fique bem, é que você se torne como Cristo. Não, não é que você fique bem no seu conceito de bem, no né? meu conceito. Porque o conceito de bem de Deus é que sejamos iguais a meu Cristo. carro igual a fundiu o santidade. motor porque Deus vai me dar um novo, né? Não é isso, não é essa A ideia, né? Deus fundiu seu motor para ver se você não ia amaldiçoar o mecânico, para ver se você não ia xingar a Fiat. Porque você não fez a manutenção Para fazer de você ficar ligado na manutenção, é isso aí. A verdade é que nós temos que chegar onde Deus quer, né? É isso aí. No céu. E aí ele aperta quando quer. Gente, o nosso tempo se esgotou. Ah, peraí, tem uma coisa aqui. As cartas, como é que é? As cartas dizem que Cristo... Como é que tá aqui, meu Deus? As cartas dizem que Cristo veio por todos, morreu por todos, ressuscitou por todos, no entanto... virá buscar apenas os que nele creem. Amém, é isso aí. E é desse... Uma boa conclusão, isso aí. É desse jeito mesmo. Pastor Davi colocou isso aqui pra gente. Gente, nós estouramos bastante o tempo hoje. Olha aí que legal, né? Tá todo mundo feliz da vida. Mas nós vamos orar ao Senhor Não tinha agradecendo. como, né? Vamos dizer tchau, tchau, tchau? Vamos lá? Só um último conselho, né? Eu recomendo a você que vai ler as cartas, faça um exercício de humildade, né? Porque você foi
passaram para você a ideia de que você, por ser alfabetizado, você sabe ler, né? Na verdade, você não sabe, né? Porque cada texto é um texto diferente, cada carta dessa é um texto diferente. Então, o primeiro exercício de humildade, quando você abrir o texto das cartas de Paulo, é pedir a Deus que te dê humildade para que ele te faça entender aquilo que toda a tradição já nos mostrou e às vezes nós não queremos ver. Amém? Bem, Eu deixo assim que as cartas de Paulo não é algo para ficar discutindo, é algo para ler e ser transformado, né? Viver, né? Viver, para viver, exatamente. Tem que ter uma transformação. Temos que aprender muitas coisas. Eu vou na linha da pastora Inês dizer que quem discute muitas cartas de Paulo e fica arrumando muita confusão por causa delas, se ele estivesse vivo, ele escreveu uma carta para você também. Carta severa. Leia as cartas com o coração ensinável, com humildade, que o pastor Jair falou, porque é nisso que o propósito está e é assim que a gente Exatamente. segue juntos caminhando para o céu. vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo acesso à tua palavra. Te agradecemos porque a tua palavra nos apresenta a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. E a cada dia estamos sendo transformados de glória em glória. Então, Senhor, que à medida que nós lermos a tua palavra, e especialmente essas cartas que conversamos hoje aqui, como disse teu servo Jair, que haja humildade no nosso coração para essa exposição à transformação que a tua palavra, o teu Espírito oferecem para a gente, que a nossa mente seja mudada e que a gente viva a esperança da salvação em Cristo Jesus e numa jornada de santificação que glorifica o teu nome. Abençoa cada um desses que participaram conosco, seja assim o teu nome exaltado e a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Bom novo dia. Deus abençoe. Amém.